Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Existem caminhos que o ser humano trilha que só traz sofrimentos. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. Por isso, nós somos aconselhados pelo Senhor a evitarmos caminhos que desagradam e que nos afastam dele. Vamos ao nosso tema. Não ande no caminho de Caim. O nosso texto base está em Judas, capítulo 1, verso 11, a parte A, que diz: ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim. Ai deles é ai daqueles homens ímpios, ai de falsos mestres, daqueles que ensinam coisas erradas para o meu povo. É assim que nós vemos esse versículo. Caim, ele era o primogênito, ele era o filho mais velho de Adão e de Eva. Gênesis capítulo 4, verso 1, que nos diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem, o primeiro filho. E Caim significava justamente isso, a aquisição, possuído no sentido de possuir, de ter, como se tivesse sido um presente. E Caim, certa vez, ele fez uma oferta ao Senhor Deus. Gênesis capítulo 4, verso 3, que diz assim: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É interessante quando a gente vê, ele trouxe algo para o Senhor e o Senhor não se agradou da oferta dele. Não foi por causa da simplicidade, por ter sido do fruto da terra. Paulo, ele nos mostra que nós precisamos andar em simplicidade, mas também devemos andar em temor ao nosso Deus. Colossenses capítulo 3, verso 22. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. É muito importante. Tudo que nós vamos fazer, fazemos de coração, fazemos com temor ao Senhor. E muitos estudiosos, eles dizem que o motivo de Deus não ter aceito a oferta de Caim, não ter se agradado da oferta de Caim, era porque era diferente da de Abel, porque Abel ofereceu um animal. Já outros estudiosos dizem que não é isso, que é devido ao coração de Caim, pois o coração de Caim não era reto diante de Deus, não era sincero diante de Deus, e nós vamos verificar sobre isso o caminho que Caim andou. Mas Jeremias, no capítulo 17, verso 9 e verso 10, nos diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quando nós vemos este versículo, nós vemos que nós precisamos estar atentos ao que se passa nos nossos pensamentos, ao que se passa em nossa vida, como nós agimos diante das coisas, diante das pessoas e diante daquilo que sempre tem que estar agradando ao Senhor. E Caim, ele trilhou caminhos que não agradavam a Deus. Um dos caminhos que Caim trilhou, e a Bíblia nos mostra, é o caminho do egoísmo. Gênesis capítulo 4, verso 5 diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. O Senhor não atentou para a oferta de Caim. A reação de Caim é o que o versículo nos mostra.
Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Caim ficou irado. Caim, ele mostrou que o dele era importante, mas ele se esqueceu que o Senhor é aquele que sonda todas as coisas, é aquele que sonda a intenção do coração. Caim também trilhou o caminho da indiferença. Esta indiferença de Caim não era somente à família, era ao Senhor. Ele não deu atenção ao que o Senhor lhe falou. Gênesis capítulo 4, verso 6 e verso 7 diz: e o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Eu acho muito interessante a palavra do Senhor, o que o Senhor estava dizendo a Caim. O Senhor estava alertando a Caim, mas Caim foi indiferente ao que o Senhor falou, diferente do salmista, que mostra que ele valorizava a palavra de Deus. No Salmo 119, verso 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas Caim não fez isso. Caim, ele simplesmente foi indiferente ao que o Senhor o havia dito. Deus, ele é misericordioso e na sua misericórdia ele alertou a Caim sobre o perigo do pecado, mas Caim não deu atenção à voz de Deus. Isaías capítulo 28, verso 23, que diz assim: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Precisamos estar atentos à voz do Senhor. Precisamos dar credibilidade à voz do Senhor. Não podemos ignorar os avisos do Senhor. Hebreus capítulo 2, verso 1 diz: por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda as verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Precisamos prestar atenção ao que o Senhor nos fala, precisamos prestar atenção aos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor, ele é um Deus zeloso, é um Deus que cuida do seu povo, e o Senhor não quer que nos desviemos da sua presença. O Senhor não quer que nós saiamos dos caminhos que são caminhos de vida. Nós precisamos estar alerta, mas isto é constantemente, conforme fala Hebreus capítulo 12, verso 25 e 26, cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Como Deus é lindo! Deus, ele nos ensina através da palavra dele. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa bússola, é o nosso norte. A Bíblia Sagrada é onde nós devemos estar olhando, consultando e meditando, mas é constantemente. E Caim, quando ele viu que a oferta dele havia sido rejeitada por Deus, mas a oferta do irmão dele, Abel, havia sido aceita, Caim, ele alimentou a inveja no coração, ele alimentou os ciúmes no coração dele. A inveja e os ciúmes fez Caim ter ódio do irmão, simplesmente pelo fato de que Deus aceitou a oferta de Abel. Mas Caim também, ele deveria ter refletido por que o Senhor não havia aceitado a oferta dele. Ao contrário, Caim foi traiçoeiro, Caim ignorou a advertência de Deus, Caim agiu com falsidade, ele não dominou o desejo que havia no coração dele, desejo de vingança. Ele deixou a inveja, os ciúmes e o ódio dominar ele. Gênesis capítulo 4, verso 8 diz: e falou Caim com seu irmão Abel,
E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Caim andou no caminho da violência, Caim andou no caminho da falsidade. Quando Caim chamou Abel para ir com ele ao campo, Abel não imaginou o propósito do convite de Caim. Abel foi com Caim, mas nós vamos ver esse versículo em Gênesis 4:8, a parte A, em outra versão que diz: contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. Olha o caminho da falsidade de Caim. Caim já tinha um propósito violento no coração dele, que foi o de matar o irmão dele. Provérbios no capítulo 21, verso 3, Salomão nos diz assim: praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. Tem pessoas que elas acham que porque elas fazem um jejum a Deus, porque elas dão um dízimo, porque elas dão a oferta, porque elas frequentam uma igreja, até mesmo se dedicam à igreja, que elas estão fazendo o melhor de si. Mas a Bíblia fala que nós devemos praticar o que é justo e o que é certo. E Caim, ele foi o primeiro homicida da terra. Ele não andou segundo os conselhos do Senhor e, como resultado, ele tinha um coração perverso, um coração violento. Ele se entregou ao desejo do coração dele. Ele não meditou no que Deus havia advertido ele, e ele não foi uma pessoa reta para com Deus. Ele demonstrou isso através da ação dele. Provérbios capítulo 20, verso 11 diz assim: até mesmo uma criança revela sua personalidade mediante as suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. E as ações de Caim foi uma ação perversa, foi uma ação de falsidade, foi uma ação violenta. Caim, mais uma vez, ele se mostrou indiferente ao Senhor. Novamente o Senhor vem falar com ele. O Senhor é aquele que tudo sabe, o Senhor é aquele que tudo vê, o Senhor é aquele que tudo conhece. Provérbios no capítulo 21, verso 8, nos mostra: o culpado adiciona erros ao seu caminho tortuoso. No entanto, a conduta do inocente é reta, e Caim estava adicionando cada vez mais erros ao caminho tortuoso que ele estava trilhando. Caim, ele trilhou o caminho da desobediência, o caminho da rebeldia, porque ele foi avisado pelo Senhor. Lembrei-me justamente do rei Saul. O rei Saul, ele perdeu o trono dele porque ele teve uma atitude de rebeldia e uma atitude de desobediência para com Deus. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra. De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. E justamente Samuel estava mostrando para o rei Saul o que realmente agrada a Deus. É a sincera obediência à palavra de Deus, é um coração submisso. E Caim, ele trilhou o caminho da dissimulação. Ele se fez de bobo ou até mesmo de desentendido quando Deus veio falar com ele e perguntou: onde estava Abel? Onde estava o irmão de Caim? Gênesis capítulo 4, verso 9 diz: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Olha que dissimulado,
Olha a resposta que ele deu ao Senhor, aquele que conhece todas as coisas, porque Deus é aquele que conhece o oculto e o escondido. E Deus, na misericórdia dele, ele estava naquele diálogo com Caim e ele perguntou a Caim, mas logo respondendo à pergunta que ele fez a Caim. Gênesis capítulo 4, verso 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus estava mostrando para Caim que Deus era conhecedor de todas as coisas. Deus estava mostrando para Caim que o caminho que Caim estava trilhando não era caminho de bênção, era caminho de violência, era caminho de egoísmo, era caminho de inveja, era caminho de engano. Caim trilhou o caminho aonde ele não quis servir a Deus, obedecer a Deus e ser orientado por Deus. Caim, ele não se arrependeu do que ele fez e Deus o castigou. Gênesis capítulo 4, verso 11 e verso 12, que diz: e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Agora você vê, Caim, que era um agricultor, Caim iria receber da terra não mais a força, não mais um alimento. Caim passou a ser fugitivo, Caim passou a ser vagabundo. E Caim, quando ele ouviu o juízo de Deus da boca do próprio Deus, ele não mostrou arrependimento, ele se mostrou preocupado com o que aconteceria com ele, mostrando para nós o caminho de egoísmo que Caim trilhava. Gênesis capítulo 4, verso 13 e verso 14. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade, que há que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Caim estava preocupado com ele próprio, ele não se arrependeu do mal que ele havia feito com o irmão dele, com os pais dele. Ele não se arrependeu, não demonstrou arrependimento ao Senhor, porque o Senhor é aquele que perdoa todos os pecados. Mas Caim, ele não se arrependeu e Deus mesmo assim mostrou para Caim que Deus é um Deus de misericórdia. Gênesis capítulo 4, verso 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Esse sinal nenhum dos estudiosos sabem falar, porque a Bíblia não fala sobre que sinal seria, mas a gente vê como Deus é misericordioso. Deus, ele não foi vingativo, e Caim, ele andou segundo o caminho do coração dele. Ele andou fazendo aquilo que ele quis, ele andou no caminho da violência, e os descendentes de Caim não foram diferentes. Caim andou no caminho da falsidade, Caim andou no caminho da indiferença para com Deus. Caim, ele não amou o irmão dele, ele mostrou-se invejoso, ele mostrou-se ciumento e foi vingativo. Caim, ele se achou injustiçado e ele fez justiça própria, ele assassinou, ele foi dissimulado para com Deus. O apóstolo João, ele nos adverte: não devemos ser como Caim. 1 João capítulo 3, verso 12. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou?
Olha a resposta, eu fico assim maravilhada com a Bíblia Sagrada. Olha a resposta, porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Caim literalmente assassinou o irmão dele. E nós precisamos sempre estar atentos, pois nós podemos matar as pessoas através da nossa palavra ou através dos nossos atos. Nós temos que andar coerentemente com a palavra de Deus. Provérbios no capítulo 25, verso 18 nos mostra, assim como uma arma, uma espada ou uma flecha aguda é o perigo daquele que diz mentiras contra o seu próximo. Precisamos cuidar, precisamos estar atentos, precisamos ser vigilantes e precisamos estar constantemente em oração, meditando na palavra do Senhor. Eu vou começar a concluir. Judas nos alerta sobre o caminho de Caim, porque o caminho de Caim era um caminho que o conduziu à perdição. O caminho de Caim é um caminho que conduz à perdição eterna. Salmo número 1, verso 6 diz: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O caminho dos ímpios é o caminho que a Bíblia diz que não devemos seguir. Ainda Provérbios, no capítulo 14, verso 12, diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Nós vimos como Caim, ele até se achou no direito de se vingar do irmão dele. O irmão dele não havia feito nada contra ele. Há caminho que o homem acha que ele tem que fazer justiça própria. Há caminho que o homem olha e não vê nada de errado. Mas devemos colocar todas as nossas decisões, todas as escolhas, tudo aquilo que vamos fazer diante de Deus, porque o Senhor, ele nos conduz pelo caminho e o caminho da salvação. Oséias capítulo 6, verso 6, para concluirmos, diz: afinal, o que desejo é o vosso amor e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Elohim, Deus, mais que ofertas e holocaustos. É isso que o Senhor quer encontrar em nós. É por isso que nós vemos que um mandamento importante que a Bíblia fala é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe e te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.